E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Pedrosa com mais um vídeo de filosofia. Hoje nós vamos tentar entender o que é uma atitude filosófica. Não só entender, mas também fazer uma atitude filosófica. No final do vídeo, vou trazer uma pergunta que pode ser norteadora aí desta reflexão. Atitude é sempre marcada por um verbo de ação. Então, o verbo de ação da comunicação humana é o falar. Então, todo ser humano, quando ele vai se comunicar, expressar sua opinião, seu pensamento, ele fala. O verbo de ação da solidariedade é a ajuda. Então, quando nós vamos de encontro à necessidade do outro. Sabemos que nós, seres humanos, somos cheios de perguntas, de indagações. E o verbo de ação de uma indagação é o questionar. É apresentar aquela questão que está aí na nossa mente, que está aí no nosso coração, que busca compreender algo. E o verbo de ação da atitude filosófica, é claro que é o filosofar. Ou seja, todas as vezes que um conhecedor, um sábio, um estudante, buscar compreender a realidade à sua volta, ele vai estar filosofando. Quando buscarmos compreender quem é o homem e seu comportamento, estaremos filosofando. E mesmo se a pergunta for a respeito da natureza, dos elementos principais, das diferenças e semelhanças entre o que existe na natureza, estaremos filosofando. E é na natureza que está o ponto de partida da filosofia. Os primeiros filósofos, eles buscavam compreender o que é a natureza, buscavam entender de que era feito as coisas. Então, pensemos o seguinte: os primeiros filósofos, eles olhavam para a natureza à sua volta, e é bom nós já lembrarmos que natureza em grego é physis. E eles olhavam para a natureza e tentavam compreender de que é feito todas as coisas. Como classificar essas coisas por suas semelhanças ou pela sua constituição? Vamos lembrar aí que Demócrito, que fala que todas as coisas existem por causa dos 4 elementos principais: terra, água, fogo e ar. Ele vai dizer que algumas coisas têm mais ar e por isso é leve, outras têm mais terra e por isso são pesadas. E aí ele vai classificando. O que tem calor é porque tem mais fogo. O que é mais úmido e frio é porque tem mais água. E assim ele ia classificando as coisas que existem. Lembrei do Demócrito, mas nós podemos lembrar de vários outros, tá? Os filósofos naturalistas, eles são inúmeros e eles trazem sempre uma reflexão sobre a natureza, do que é feito, o que constitui aquela coisa que existe. Depois vem um outro grupo de filósofos que inaugura uma filosofia que pergunta sobre o homem. E aí nós podemos dizer que se inaugurou uma filosofia antropológica, ou seja, aquela filosofia que levanta um questionamento sobre quem é o homem, por que o homem age de determinada forma. Porque o homem é um animal, é um elemento da natureza, e assim como outros animais, vive em grupo. E este grupo é formado por semelhantes. Só que a vida em grupo do homem é uma vida completamente diferente da vida dos outros animais. Porque o que constitui essa vida em grupo é diferente. E muitos foram os filósofos que fizeram este questionamento. Mas quem iniciou o questionamento antropológico foi Sócrates. Sócrates, um ateniense clássico, viveu na Grécia Antiga, mais ou menos no ano de 469 até no ano 399 a.C. Sócrates, ele é o grande divisor de águas, pois
ele deixa a filosofia que questionava sobre os elementos da natureza e começa a questionar sobre o homem, sobre o seu comportamento, sobre o seu modo de vida. Muitos foram os discípulos de Sócrates. E eles deram continuidade ao questionamento do mestre. E quando se pergunta pelo homem, pergunta-se sobre o seu comportamento, sim, mas pergunta também como que o homem aprende. E aqui está a atitude filosófica. Compreender como compreendemos. Refletir sobre a ação de filosofar. E eu trouxe 2 discípulos de Sócrates que nos ajudam a compreender esta reflexão. Segundo Platão, quem escreveu todos os discursos de Sócrates, a reflexão filosófica é a admiração. É quando nós nos deparamos com algo peculiar, novo, único, e nos encantamos. Começamos a nos debruçar sobre aquilo que está sendo visto, que está sendo descoberto, a fim de conhecer cada vez mais. Já Aristóteles, ele fala que a reflexão filosófica é o espanto. Mais uma vez, é quando nós nos deparamos com algo novo e nos surpreendemos. Nossa, nunca tinha visto isso. Nunca tinha pensado dessa forma. E o sentimento de espanto, ela pode trazer um encantamento, mas pode também trazer medos. Mas é neste movimento que surge a reflexão filosófica para Aristóteles. Então, concluamos. A atitude filosófica é o investigar do que, do como e do porquê de todas as coisas. Então, se vocês estão fazendo o resuminho de vocês, coloquem 3 setas na frente de atitude filosófica. A primeira vai para o quê? O que é que nos encanta? O que é que nos espanta? O como? Como é que esta coisa me encanta? Como é que ela me faz admirar? E o porquê? Uma explicação lógica, racional daquela coisa que está sendo observada. E isso pode ser atribuído a qualquer coisa que existe. Desde aquilo que é concreto, que é perceptível aos nossos sentidos, mas também aquilo que é fruto do nosso raciocínio. Bom, uma atitude filosófica, ela não pode ser apenas estudada, ela precisa também de ser exercitada. E aí eu gostaria de convidar a vocês, tentem responder. Que verdade você acredita? Quais questionamentos são os mais presentes no seu cotidiano, na sua vida? Tentem responder essas 2 perguntas, tá? Deixa comentário aqui, deixa seu like, diz de onde você é, né, para a gente saber. Nos próximos vídeos eu posso cumprimentar vocês. E não deixem de fazer essa atitude filosófica, tá legal? Olha, daqui a pouco terá mais vídeo. Nós vamos falar mais sobre a filosofia, este nascimento dela, o lugar que ela está na história da humanidade, mas isso fica para os nossos próximos vídeos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.